Olá, pessoas lindas! Como estão vocês no dia de hoje? E aí, qual estado do Brasil você está? De onde você está nos vendo? Shalom para todos! Aqui em São Paulo hoje está um friozinho gostoso, depois de uma chuva maravilhosa que o Senhor mandou. Tá uma delícia para quem gosta do friozinho. E aí, estão gostando dos nossos bate-papos, das nossas conversas? Estou aguardando o comentário de vocês, para a gente poder interagir. Bom, meninas e meninos do meu Brasil varonil, vamos conversar um pouquinho hoje sobre como nós estarmos prestando ajuda ao próximo. Por que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Porque essa é uma característica assim que eu aprendi muito com a minha mãe. A minha mãe aqui no bairro mesmo, entre as amigas dela, da igreja que ela frequentava, elas às vezes nem chamavam minha mãe pelo nome, ela falava assim, a irmã Versina é a Dorcas da igreja. Por que elas falavam isso? Porque minha mãe gostava muito de ajudar as outras pessoas, era um dom que Deus tinha dado para ela, né? Às vezes ela saía assim de casa, né? Ela ia lá no armário, pegava uma sacola assim, colocava os alimentos dentro e saía, gente. Ô mãe, onde é que você tá indo? É lá, menina, mas é só conta. Tá bom. E ela saía às vezes com a sacola pesada e aí depois ela voltava. Ô mãe, onde você foi que a senhora saiu e voltou? Né? A gente às vezes criança ou já adulto curioso. Ela, eu fui lá atender um chamado do Papai do Céu que ele mandou ir fazer. E aí a gente entendia que às vezes ela saía assim, tirava os alimentos de dentro de casa e levava, às vezes, para alguma companheira, alguma amiga que não tinha nada dentro de casa para poder estar alimentando a ela, a família. E nossa, eu achava isso tão lindo na minha mãe, essa questão assim do ajudar ao próximo. E hoje em dia, pessoal, às vezes é difícil, né? A gente vê que tem tantas pessoas que às vezes quer pedir pede ajuda pra gente, mas são pessoas de má índole, com má intenção. Você vai ajudar com prazer, com amor, né? Porque o brasileiro, é uma característica do brasileiro. O brasileiro ama ajudar, é solidário. Falou em ser solidário, é com o brasileiro. Mas muitas das vezes tem pessoas de má fé que abusam da nossa boa vontade, né? Mas não é por causa desses do mal, que a gente vai deixar de ajudar quem precisa. Então, eu vou ler aqui para vocês aqui um versículo, 2 versículos no livro de Provérbios. Provérbios 3, versículo 27 e 28. Então, está escrito bem assim, nunca deixe de ajudar a quem precisa de ajuda se você puder ajudar. Nunca diga a outra pessoa, passe aqui amanhã e eu lhe darei isso, se você puder fazer agora mesmo. Então, meninas, por que eu tô tratando desse assunto com vocês? Porque não só aqui Salomão está falando que nós devemos ajudar as outras pessoas que precisam, mas também lá no livro de Tiago, que era apóstolo irmão de Jesus, Tiago 1:27, ele fala bem assim, o cristão, o que é ser cristão? Cristão é aquele que tem a mente de Cristo, ele pensa como seu Criador, como Cristo. O cristão puro e sem faltas, do ponto de vista de Deus, o Pai, é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas e cuja alma permanece fiel ao Senhor, sem contaminar nem sujar com os contatos do mundo. Gente, essa palavra é poderosa. Então, hoje eu vou estar tratando com vocês sobre essa característica dessa personagem da Bíblia, Dorcas, que a minha mãe tinha e que eu aprendi também com a minha mamãe a ter essa característica. E eu acho bonito também que os meus 2 filhos têm essa característica. E hoje em dia é difícil a gente ver jovem
que se doa, que tem prazer em ajudar os outros. Tudo isso, é louco, é ruim, hein, cara? Às vezes, né, quando um amigo chega, pô, você me ajuda, me dá um pão, né, paga um lanchinho aí pra mim. A gente às vezes vê as pessoas pedindo, aí os jovens falam assim, você tá me erra, hein? Tá me estranhando, cara, tá escrito aqui, Bolsa Família, já vi muitos falarem isso, né, não tem prazer em ajudar o outro, mas isso, eles às vezes fazem isso por quê? Porque em casa o papai e a mamãe não tá ensinando isso para eles, a serem o quê? Doadores. Doadores do seu tempo, doador de carinho, doador de amor, a se doar ao próximo. Então, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, por quê? A criança, como eu já falei no outro vídeo, quando nasce um irmãozinho, é normal da criança que tem até 6, 7 anos, ele ficar com ciúme do que acabou de chegar, porque ele era o reizinho, né, o que imperava no pedaço. Aí, de repente, chega outro para poder tomar o trono dele, ele não vai gostar, não vai querer. E às vezes, ele começa a maltratar o menorzinho, acha que o menorzinho é o saco de pancada dele, que tem que fazer tudo que ele quer, e isso é errado. E às vezes muitos pais estimulam isso, estimulam como? Não explicando para ele que ele tem que compartilhar o brinquedo, que ele tem que compartilhar o alimento, que ele tem que compartilhar o tempo seu, agora do papai e da mamãe, com o irmãozinho. E quando você ensina isso para o seu filho, você conversa com ele em casa, ele vai crescer sendo uma pessoa doadora, sendo uma pessoa solidária com os mais velhos. Porque, gente, é tão triste quando você, que nem eu sou adepta do transporte público. Não tem carro, tem veículo em casa, mas eu prefiro andar de transporte público. Por quê? Quando você está dirigindo, está no volante, você tem que se preocupar não só em dirigir para você, mas pelo outro também. E o trânsito aqui em São Paulo, nossa, é estressante. Aí, se você está dentro de um transporte público, você vai lendo a Bíblia, você vai fazendo um curso, ouvindo um curso, colocando, às vezes, a sua rede social em dia, conversando. Às vezes até conversando com a pessoa que está do lado, conhecendo novas pessoas, e isso quando você está no trânsito dirigindo, você não tem essa oportunidade. Então, quando você está dentro de um transporte público, você está tirando um carro da rua e você está otimizando o seu tempo também. Então, eu assim, dificilmente pego o carro para sair. Se eu vou fazer alguma coisa assim, a não ser que seja alguma coisa urgente que precise, mas fora isso, é transporte público. Sou adepta do transporte público. Economiza no bolso também, né? Porque às vezes você tira o carro, você vai assim no trânsito, parecendo de conta-gota, que tá tudo congestionado. Agora, se você tá dentro do transporte público, você tá tendo aquele gasto com combustível, né? Então, tem muitas coisas assim que a gente tem que pensar, o que é vantajoso. E às vezes, dentro do transporte público, você vê assim, tá lá, é lei, é direito, o assento preferencial para idoso, para grávida, para pessoas que têm deficiência, né? E aí você vê os jovens sentados, aí eles colocam o fone no ouvido, finge que estão dormindo para poder não dar o lugar que é de direito de uma pessoa idosa. Gente, pelo amor de Deus, você que é criança, a partir do que nem criança até os 7 anos, se tem um lugar lá de preferencial, eu sugiro, eu faço isso, que a mãe sente com a criança no colo, porque às vezes o ônibus pode dar um solavanco, a criança pode bater, se machucar, ou dentro do trem, muito apertado, na hora do entra e sai, pode puxar, machucar a criança, tudo bem, mas se tem idoso ou a pessoa que o lugar é preferencial, senta essa pessoa no lugar. Mas eu vejo às vezes, sabe, criança grande, 10, 11 anos, sentada num lugar preferencial, e mulher grávida, idoso em pé, que absurdo. E eles acham, se sente assim, os raizinhos, o dono do pedaço. Faz isso não, mamãe, faz isso não, papai. Ensina seu filho desde pequeno a respeitar o direito do outro. Porque a gente não vai ficar criança, jovem, adolescente, novinha a vida toda. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar na nossa idade de velhice, né?
na nossa idade de idoso, e a gente vai precisar que alguém que tenha um bom coração ceda o lugar pra gente. Nem eu posso estar sentado no ônibus, no trem, no metrô, posso estar sentado, não sento no lugar preferencial, mas se eu estou sentada num lugar que não é de preferencial, chegou um idoso dentro da condução e está tudo lotado, eu faço questão de levantar e coisa para eles. Às vezes, muitas vezes já ouvi, ai, você é tonto, vai deixar sentar? Eu falo bem assim, filha, eu tenho, quando eu tinha, né, que agora eu não tenho mais papai e mamãe vivo, mas eu falava, filha, eu tenho idoso na família, eu tenho pai e tenho mãe, se fosse meu pai e minha mãe, eu não ia gostar que tratassem da mesma forma? Então tem que fazer isso pro outro. E eu acho uma evolução. O lugar é meu, eu sei para que eu quiser. Às vezes eu sou assim, sabe, mal criada. Quando eu vejo, é aquilo que eu falei no nosso outro vídeo, trate o outro como você gosta de ser tratado. Se a pessoa vem tratar um idoso, uma criança, uma mulher grávida, um deficiente com falta de consideração, de respeito, então ele está demonstrando para mim como ele quer ser tratado, não é? Se ele não está respeitando, porque ele não quer ser respeitado. Então tem muito disso. E também na questão do você ajudar o próximo, às vezes, gente, é uma coisa assim que eu falo para vocês. Agora eu tô falando não só como uma mãe, mas como educadora também. Tomem cuidado com como você prepara o lanche do seu filho, a mochila do seu filho para levar para a escola. Por quê? Porque às vezes você vai lá, prepara um lanchinho gostoso para tua criança, para ele levar, né, para a escola. E aí chega lá na escola, ele vai comer com aquela boca boa, gostosa, né? E você não ensinou ele dentro de casa a compartilhar com o coleguinha. Aí o coleguinha tá lá bem assim, com o olho, sabe? Porque é uma coisa diferente. Às vezes ele não tem aquilo em casa para comer. Ele aquilo que você tá dando pro seu filho, gente, eu não tô recriminando. Se você tiver, graças a Deus, por isso você pode dar do bom e do melhor pro seu filho. Mas tem papais, tem mamães que o bom e o melhor que ele pode dar pro filho dele é o mínimo. E eu vou falar, gente, as merendas da escola hoje é maravilhosa. Vai nutricionista para poder preparar o cardápio. São comidas maravilhosas, cozinha. Todas as escolas que eu trabalhei até hoje são comidas maravilhosas, feitas por gente assim que você vê que o pessoal que trabalha na cantina da escola, na cozinha, colocaram amor e carinho ali, que as crianças saem com a barriguinha cheia, comem. Nossa, cada comida maravilhosa. Então, não há necessidade de você mandar um lanche diferente para o seu filho. E principalmente na questão assim de alimentação, será que aquilo que seu filho está levando para comer, será que aquilo faz bem para a saúde dele, para o organismo dele? Porque hoje em dia tem tanta coisa assim, quanto a alimentação que a gente pensa que está dando melhor para a nossa criança e não estamos dando melhor. Então, estou falando essa questão com vocês na questão assim, porque às vezes você, mamãe, tá dando para o seu filho o melhor, mas o melhor que você tá dando para ele, às vezes o outro papai, outra mamãe não tem condição de dar aquilo. Então nós temos que pensar no próximo, porque olha aqui, ó, nunca deixe de ajudar a quem precisa de ajuda, se você puder ajudar. Então, não só na questão do ajudar, dando aquilo que o outro precisa, mas também pensando, poxa, pera lá, eu tô arrumando a lancheira do meu filho aqui, tô colocando um bolo todo diferente, uma coisa diferente. Será que os coleguinhas dele na escola vai ver e não vão ficar com vontade também? Se coloque no lugar da criança, da outra criança, do coleguinha do seu filho. Aí você imagina bem assim, coloca um cara, e se fosse meu filho que visse o que o outro está comendo e não tivesse condição e eu não tivesse condição de dar, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, isso é amor ao próximo. E na questão também do ajudar, graças a Deus, olha, gente, criança é o serzinho mais maravilhoso do mundo. Eu amo as crianças. Por isso que Jesus falou, se você não fizer como um desses meus pequeninos, você não vai herdar o reino do céu. Porque pensa num serzinho que é solidário, é a criança. Quando tem as campanhas assim de o agasalho,
campanha do Dia da Criança, de doar brinquedo, nossa, eles disputam para ver quem é que vai trazer mais. Eles amam isso. E eu já vi muito pai e muita mãe, não, você não vai dar isso aí não, dá isso aí pros outros? Não, não. Gente, não faz isso. Não faça com que seu filho seja uma pessoa de coração fechado, como diz a minha filha, coração peludo. Não, ensina ele. Quando abre lá o guarda-roupa e fala assim, filho, ó, esse daqui não tá servindo mais, vamos doar? Ensina ele a doar, doar o tempo. Olha, às vezes, principalmente, agora não, né, porque nós estamos no momento de pandemia, mas às vezes ele tá com um coleguinha doente, né, lá na escola, que ficou dodói, e é um amiguinho que ele ama. Ele chega e fala bem assim, ô mamãe, meu coleguinha não tá indo pra escola, eu tô triste porque a mãe, ele tá dodói. Então fala lá com seu filho bem assim, ô filho, ele mora aqui perto de casa, tem como a gente ir lá na casa dele para você ver seu coleguinha? Vai lá, conversa com a mãe do amiguinho, né? E fala, olha, o meu filho veio aqui que disse que quer ver o amiguinho, um bate-papo ali que você bate no portão com a mãe do outro amiguinho, veja às vezes se ela tá precisando de alguma coisa, porque o seu filho vai estar vendo essa atitude sua e ele vai crescer vendo isso, ele vai falar bem assim, não, a minha mãe me ensinou o amor ao próximo, a estar sempre ajudando o próximo, que isso é maravilhoso, como o Tiago falou, a verdadeira religião, aquilo que Deus ama, que ele considera, você quer ser cristão, é amor ao próximo. Quando o jovem rico foi falar com Jesus, que como ele fazia para herdar o reino dos céus, Jesus pegou e falou para ele, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. Aí ele ficou pensando assim, abaixou a cabeça, por quê? Para ele era mais importante ter do que ser. E aí Jesus falou bem assim, ó, de todos os mandamentos que eu vos dou, se vocês cumprirem 2, os outros 10, tá? Você já cumpriu os outros 10. Qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu falo direto com os meus alunos. Se você não gosta de ser chutado, não chute seu colega. Se você não gosta que xingue a tua mãe, não xingue a mãe do outro. Se você não gosta que pratiquem bullying com você, não pratique com o outro. Isso, gente, é ser solidário. Então, nunca ensine seu filho a revidar, às vezes, na escola. Ah, chegou em casa, mãe, o coleguinha me bateu. E o que você ficou fazendo que você não arrebentou ele também? Gente, não faça isso. Vai lá na escola, conversa com a professora para saber o que aconteceu e fala com o filho. Você falou com a professora? Conversou com ela? O que foi que aconteceu? Não incite ele a mais violência. Ensina ele a ter paz, porque nós já vivemos num mundo tão cheio de violência, tão cheio de coisa ruim. Aí você vai ensinar, vai incitar a sua criança, seu filho a fazer a mesma coisa? Não. Então, o que nós aprendemos com a vida de Dorcas? Se você ir lá no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do verso 36, está falando sobre a vida dela. Que Dorcas morreu e ela era uma mulher na comunidade que ela doava, fazia roupa, dava alimento para as pessoas. Então, ela faleceu e Pedro estava passando ali numa cidade próxima, quando as pessoas souberam, já estava ela pronta, já preparando para poder ser enterrado, falou, não, o homem de Deus está passando por ali, vamos lá chamar ele. Aí quando ele chegou lá, todo mundo, olha o vestido que ela me deu, olha aqui o calçado que ela fez para mim, olha o meu filho que ela alimentou. E aí Pedro pediu para as pessoas se retirarem, foram lá, oraram por Dorcas, e Dorcas se levantou. E ela levantou e todo mundo ficou maravilhado, ela foi lá preparar o alimento para continuar fazendo o que ela estava fazendo. O quê? Ajudando ao próximo. Minha mãe sempre falava assim, era o ditado que ela sempre falava, quem ajuda o próximo, os pobres, está prestando favor a Deus. Então, você quer ser abençoado, quer ter uma vida transbordante, abundante? Transborde também na vida dos outros, principalmente daqueles que não têm condição. Às vezes, aquilo assim, você acha assim que é um nada, mas você não sabe a diferença que às vezes aquilo que é nada para você é na vida do outro. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, tá? Beijo no coração e até o próximo vídeo.